Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje, Geografia, a hidrografia do Brasil. Mas o que vem a ser a hidrografia? A hidrografia é o estudo das águas de um espaço, né? Como, por exemplo, os oceanos, os mares, os rios, os lagos, né? E eu coloquei aqui alguns, oceanos e mares. Mas o que é oceanos e mares? Aí são grandes tensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil, por exemplo, né? O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Outras definições também que tem no livro de vocês, tem o litoral, né? O litoral é a parte que está perto do mar, né? Aquela extensa parte de terra que está perto do mar, né? São as partes que está mais contato com a água, certo? No Brasil, ele vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. A gente tem uma extensa área só de litoral, quer dizer, só parte de praia, né? Bem grande a parte que a gente tem de praia. E agora os rios, né? São correntes de águas doces que estão na direção do mar ou de outro rio ou de um lago. A gente já vai entender o que é isso, a direção do mar, do rio e do lago. Vamos ver o que é as partes de um rio, né? As partes de um rio. O rio tem sua nascente lá onde a sua água nasce, né? Mas o que é nascer? Nascer a água lá. Às vezes tem uma fonte de água, né? Que tem algum local, um espaço por onde sai a água e ali a gente chama de nascente, né? Aonde o rio corre é chamado de leito, certo? Essa partezinha de terras que estão ao redor do rio são chamadas de margem. Aqui na definição do livro de vocês tem cada um, nascente do rio nasce, margem, terras laterais que são banhadas pelo rio, o afluente é o rio que despeja suas águas do rio, pronto. Na definição a gente falou que rios são correntes de água doce que tomam a direção do mar, de outro rio, pronto. Esses afluentes aqui são justamente isso aqui que a gente está falando. Tem um rio aqui do lado, tem um rio principal que corre aqui e tem um rio aqui do lado. Esse rio que está do lado aqui, que é chamado de afluente, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar suas águas nesse outro rio, certo? Então, ele pode jogar água num outro rio, ele pode jogar no mar e ele pode jogar no lago. Um exemplo aqui mais perto da gente é ali na Barra do Ceará, né? Onde tem um rio Ceará. Tem aquela ponte, tem um rio Ceará. Ali ele deságua as águas dele no mar, né? Que é ali nas águas da praia, certo? E Foz é aqui onde ele vai jogar suas águas, ó. Esse rio principal vai jogar suas águas. Tá jogando aqui, como eu disse, pode ser no mar e outro rio ou então no lago. Os rios, eles podem ser ditos como perenes ou temporários, né? Os rios perenes são aqueles que têm grande volume de água, né, durante o ano todo e nunca seca. Eles podem até abaixar o nível de água devido a falta de chuva, né? Essa escassez de água, ele pode até baixar o nível de água, mas eles não vão secar. Já os rios temporários são aqueles que vão secar em determinado período do ano. Por exemplo, tem uma época seca durante vários anos, aí o rio vai ficar baixíssima água, pouca água, às vezes nem água não vai ter, certo? São chamados rios temporários. Agora a gente vai falar sobre as bacias hidrográficas, né? O conjunto de terra drenado por um rio chama-se bacia hidrográfica, né? Como na primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? Tem um rio principal, né? E vai ter os seus afluentes. Isso ali, aquelas terras todas que tem lá, e aquele rio é chamado de bacia hidrográfica. A gente tem umas principais, né? As bacias principais, e não temos só essa.
no Brasil, mas a gente tem essas principais, que é a bacia hidrográfica do rio Amazonas, quer dizer, o rio principal é o Amazonas, mas tem outros rios perto dele, tem as terras que estão perto dele, e ele se dá o nome de bacia hidrográfica do rio Amazonas, porque o rio principal é o Amazonas. Tem a bacia hidrográfica do rio Tocantins, tem a bacia hidrográfica do rio São Francisco e a bacia hidrográfica do rio da Prata, né? Aqui eu estou com um mapa para vocês, ó, né? Esse rosozinho aqui é o Amazonas, ó, vocês estão vendo que não tem só o rio Amazonas. Ele é o principal dessa bacia, mas não tem só ele, né? Tem aqui Rio Solimões, né? Tem outros rios que estão aqui, que são chamados de afluentes dele, né? Esse lilazinho é o rio Tocantins, ó, aqui, ó, que passa pelo, né, pelo estado de Tocantins. Ó, o principal é o rio Tocantins, mas não tem só ele, né? Esse verdinho claro aqui do Atlântico Sul, né? Não está aqui como principal, mas também é uma bacia, né? O Rio São Francisco, essa verdezinha aqui, bacia do Atlântico Sul, esse rosozinho aqui, do Atlântico Sul. Tem outro aqui também, esse marronzinho, também faz parte. O amarelo, bacia do Uruguai. Certo? Também tem as bacias secundárias, são bacias que não têm o mesmo valor econômico, não são tão importantes como essas bacias aqui, mas elas são chamadas de bacias secundárias. Tem a bacia norte, nordeste, bacia leste, sudeste e sul. Aí no livro de vocês tem falando que além delas estão encontradas também as bacias costeiras ou secundárias, né? Que é as costas do... Agora um lago e uma lagoa, né? No livro de vocês tem a definição, né, de lago e lagoa. Aqui eu coloquei as características principais, né, de um lago e lagoa. Formação de água cercada por terra. Quem já foi em uma lagoa sabe como é. A extensão profundidade é variável e alimentado por um ou mais rios afluentes, certo? E aqui eu botei a imagem de uma lagoa e aqui de um lago primeiro, depois de uma lagoa. A lagoa aqui eu botei uma imagem de uma lagoa conhecida aqui no Ceará, que é a Lagoa de Messejana, né? Vocês estão vendo esse estado aqui, ó, muito conhecida. E qual a diferença? É porque também é formada de água secada por terra, só que ela tem uma pequena extensão e profundidade, quer dizer, é menos profundo do que um lago, certo? Também tem os lagos naturais e os artificiais, né? O nome natural já diz que foi criado pela própria natureza, né? São formados por fontes naturais de água vinda de um olho d'água ou desvio de um rio. Aqui tem a imagem de um lago natural. E os lagos artificiais, é uma coisa artificial foi criada pelo homem, né? Aqui tem a imagem. Outro tipo de construções artificiais é os açudes, né? Também são construções artificiais. Lençóis freáticos. O que é esse lençóis freáticos? São formados por água que entra no subsolo, de umas camadas até formar um reservatório de água subterrânea. Por exemplo, o reservatório da casa de vocês é a caixa d'água, né? Ali é o reservatório de água que fica lá a água armazenada para vocês usarem no banheiro, para cozinhar, para lavar roupa. Na terra também existe esse reservatório, só que é debaixo da terra, né? Que é o chamado lençóis freáticos, né? Certo? Às vezes as pessoas constroem poços artesanais, né? Eles furam até chegar em um lençol freático, né? Por onde vai jorrar água. Algumas pessoas colocam um modelo mais antigo, uma bomba, ou então um motor, né? Para puxar essa água dos lençóis freáticos, certo? E aqui a água potável é aquela própria para o consumo humano.
E a nossa agenda, né? Agenda dia 26, geografia, a geografia do Brasil, as páginas que vocês vão fazer 43 e 44. Bons estudos para vocês. Boa aula.